Certo. Vamos mergulhar direto nisso. O objetivo da nossa análise explicativa de hoje, baseada no material desta lição, é absolutamente fascinante. A gente vai pegar aquela resposta crua de uma API de um agregador DeFi e transformar o negócio em uma transação real, 100% confirmada lá na DevNet da Solana. A ideia aqui é sair daquela teoria mais engessada e colocar a mão na massa, construindo do zero um script que executa uma troca de tokens do início ao fim. Bora lá? Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. 1. Introdução à troca de tokens. 2. Preparação do ambiente prático. 3. Obtendo a cotação do agregador. 4. Construindo e assinando a transação. 5. Validação e confirmação on-chain. E para fechar, a seção 6. Tratamento de erros e próximos passos. Vai ser jogo rápido. Começando então com a seção 1, Introdução à troca de tokens, da teoria à prática. A base de tudo gira em torno do que chamamos de cotação do agregador. Mas pensa bem, essa cotação não é a transação finalizada. Sabe uma planta baixa de uma casa? É exatamente isso. É um planejamento impecável, feito sob medida, que varre a liquidez de várias corretoras descentralizadas e entrega a melhor rota possível. Ele até estima as taxas. Mas, convenhamos, uma planta baixa não constrói a casa sozinha, né? A gente precisa pegar essa estrutura maravilhosa e transformar em código executável. E o fluxo de código que vamos usar é super simples, dividido em 4 passos. 1. Buscar a cotação. 2. Construir a transação. 3. Assinar o pacote. E 4. Enviar e confirmar na rede. Cada etapa dessa é um pilar crucial para que o nosso script rode redondo, simulando um ambiente real de produção. Avançando para a nossa seção 2, preparação do ambiente prático, com foco em ferramentas e configuração. Bom, antes de escrever qualquer lógica, a nossa fundação tem que estar muito bem consolidada. O arsenal básico exige o Node.js rodando pelo menos na versão 16 e um projeto NPM novinho em folha. De bibliotecas, vamos usar o pacote principal da Solana e um cliente HTTP comum. Mas presta atenção num detalhe vital aqui, o arquivo das variáveis de ambiente. Quando lidamos com URLs de RPC e chaves criptográficas, a regra de ouro que não dá para quebrar de jeito nenhum é nunca vazar segredo no código-fonte. Deixar um key pair local referenciado de forma segura garante a proteção de tudo e facilita muito a nossa vida na hora de testar a assinatura sem precisar acoplar uma carteira de navegador logo de cara. Tudo configurado? Maravilha! Vamos para a seção 3, obtendo a cotação do agregador, que é basicamente solicitando a rota. É aqui que a mágica começa a acontecer. Quando a gente faz a requisição para a API, alguns parâmetros específicos ditam as regras do jogo. A quantidade, por exemplo, não é só um número solto, ela tem que ser passada nas menores unidades brutas do token. Temos também um espaço para adicionar metadados de parceiros e taxas de plataforma. Mas olha, o parâmetro que realmente precisa de atenção redobrada é o slippage, ou a tolerância de deslizamento. Esse é o limite de segurança da operação. Para quem acompanha o DeFi de perto, sabe que os preços despencam ou decolam em questão de milissegundos, certo? A tolerância a deslizamento é literalmente um escudo protetor. É um limite percentual que dá um recado muito claro para o protocolo. Se o preço ficar pior do que essa porcentagem antes de a transação ser confirmada, aborta a missão. Sem isso, uma mudança brusca de preço no último segundo vira um pesadelo e destrói o valor da troca. É proteção pura. Beleza, vamos para a seção 4. Construindo e assinando a transação, montando a execução. Dependendo do agregador que a gente escolhe no ecossistema Solana, a resposta da API pode vir de 2 jeitos bem diferentes. De um lado, a gente pode receber uma transação em Base MAC4. É lindo, um pacotinho quase pronto, codificado direitinho em formato de string. Agora, do outro lado temos as instruções individuais. Esse caminho é bem mais complexo. O agregador te joga as peças soltas de um quebra-cabeça e você que lute para montar e instanciar cada objeto de instrução manualmente. Se for estritamente necessário ir por esse caminho manual das instruções individuais, a ordem dos fatores altera o produto sim. Passo 1. Criar uma transação limpa e definir quem paga a conta, o pagador de taxas. Passo 2. Traduzir cada item que a API retornou em uma instrução formal no código. Passo 3. E muita gente boa escorrega aqui, viu? Tem que anexar a criação das famosas contas de token associadas, caso elas ainda não existam para aquela carteira. Se esquecer isso, a transação bate e volta na hora. E só no passo 4 a gente assina e submete o negócio para a rede. Agora, se os deuses do DeFi sorrirem e a resposta vier naquele pacote conveniente em Base 64, a vida vira uma brisa. A gente só precisa rodar uma função para converter a string original, setar a chave pública local como pagadora da taxa e fazer a assinatura parcial usando aquele key pair que configuramos no ambiente. Aí é só serializar e o pacote está prontinho para ser despachado para o RPC. Simples assim.
O que nos leva à nossa seção 5, validação e confirmação on-chain, verificando o sucesso. Porque, né? Não basta o script rodar sem acusar erro vermelho no terminal. Precisamos de confirmações reais. Temos 3 checkpoints essenciais. Primeiro, a cotação retornada tinha mesmo uma rota válida. Segundo, a assinatura da transação consta lá no explorador de blocos como confirmada. E o terceiro, que é literalmente a prova de fogo. Os saldos das contas mudaram de verdade? Presta muita atenção nisso. Receber um HTTP 200 bonitinho do nó não significa absolutamente nada se os tokens não se moveram. A verdadeira métrica de sucesso é a alteração on-chain do saldo. A conta de origem tem que ter o saldo diminuído e a conta de destino tem que aumentar, respeitando sempre aquele limite de segurança que definimos mais cedo. Essa mudança de estado que pega aquele código abstrato que construímos e aterra de vez na realidade da blockchain. Mas como nem tudo funciona de primeira no mundo real, vamos para a seção 6, tratamento de erros e próximos passos focada na resolução de problemas. E aqui fica uma pergunta excelente para se fazer. Por que uma transação que está estruturada com perfeição no código, com a cotação ideal e assinada do jeito certo, ainda assim falharia miseravelmente quando tenta entrar na rede? A experiência prática mostra que o problema quase sempre cai em um de 4 cenários. Primeiro, e mais óbvio, faltou saldo para pagar as benditas taxas de rede. Segundo, deu falha na comunicação entre os contratos porque os dados da cotação já ficaram velhos em relação à rede. Terceiro, a rede olhou para o limite de tolerância a deslizamento, viu que o preço subiu demais e barrou a troca para evitar perdas. E o quarto, o clássico erro de tentar mandar token para uma conta que ainda não tem a conta de token associada à inicializada. Saber ler os logs de transação no explorador é o que separa quem apenas tenta ler a API de quem realmente domina a realidade bruta on-chain. E isso tudo nos deixa com um pensamento final muito interessante. Depois que se domina essa execução no cenário ideal, o verdadeiro jogo começa. Como é que se pode otimizar essas rotas e criar estratégias de segurança, aquelas tentativas extras automatizadas, para garantir que a operação aconteça mesmo quando a liquidez some do nada ou o tráfego da rede explode? É um belo de um desafio de resiliência que abre portas para sistemas muito mais avançados e robustos. Bom, esperamos que esta nossa análise explicativa tenha jogado uma luz real em como construir essas integrações de forma prática. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.